Muitas pessoas perguntam, tá, Agostinho, mas e como que você consegue? Como que para você falar parece que é tão natural? Você consegue falar tanto para 1.000 pessoas, para 5.000 pessoas, para 10 pessoas, para 2 pessoas e até para um aparelho de celular, como é o caso agora. Que eu estou falando com equipamento. Eu estou falando, claro que o objetivo é chegar até você, que está me assistindo, que está me ouvindo, né? De repente no seu trabalho, de repente no seu lazer, de repente até enquanto dirige ali, está ouvindo este meu vídeo. Mas as pessoas perguntam, nossa, como eu gosto de te ouvir, como é bom quando você dá uma palestra, como tuas palestras são motivadoras e são encantadoras e você sempre nos supera quando as nossas expectativas. E tem, claro, tem várias técnicas, vários macetes que a gente pode conversar ao longo do tempo, ao longo desses vídeos que nós faremos, né? Primeiro deles, né? Primeira coisa, quando eu quero falar com alguém, quando eu tenho uma reunião, quando eu preciso fazer um discurso, quando eu sei que eu vou em algum lugar e que pode ser que eu seja convidado a falar. De repente você que é um político, de repente você que é um vereador, você que é um vice-prefeito, um prefeito, secretários municipais, você que é um agente público, você que é um comandante, né, de alguma instituição militar, seja ela qual for, você que é um diretor de escola, você que é uma pessoa pública, você que é um padre, pastor, seja o que for. Quantas vezes você estava num lugar, numa festa, num evento e de surpresa foi chamado a se manifestar? E de surpresa foi chamado a falar. Já aconteceu várias vezes comigo. Por isso que tem algumas orientações que eu gostaria de colocar neste vídeo, né, que este vídeo não é tão longo, né, mas porém eu gostaria de colocar para vocês que se deixaram gastar um pouco do seu tempo para estar comigo neste vídeo. Eu vou colocar algumas sugestões, algumas práticas bem interessantes que ajudam na comunicação. Primeiro delas, né? Se eu sei que eu vou falar, se eu sei que eu vou dar uma aula, se eu sei que eu vou dar uma palestra, se eu sei que eu vou em algum lugar e posso ser chamado a falar, seja esperto, já vá preparado. Prepare já, mesmo que seja mentalmente, mas eu sugiro até anotar num papelzinho, né? Primeira coisa, né? A tua apresentação, que seja rápida, mas que você já não entre assustado para falar quem você é, né? Quase sempre a apresentação é quem eu sou, da onde eu sou, qual é o que eu faço, né? O que eu faço, né? E naquele momento o que eu gostaria que o povo soubesse ali. Coisa simples, coisa rápida, mas tem uma técnica para apresentação. Segunda coisa, prepare mais ou menos alguns pontos importantes do teu discurso. Por exemplo, eu vou num evento numa escola. No mínimo eu tenho que saber do que se trata esse evento, para não cair de paraquedas lá. Aí eu tenho que saber, no mínimo, o nome da diretora da escola, porque eu já começo tendo empatia, agradecendo pelo convite, ou às vezes falando já no nome da diretora. Se eu sei o nome da escola e isso me facilita, às vezes é o nome de um antigo professor, às vezes é o nome de uma personalidade da cidade, às vezes é o nome de alguma personalidade a nível de Brasil, eu sabendo já posso pegar um gancho nesse sentido. Ah, é uma inauguração de uma quadra de esporte? Ah, então se eu for chamado a falar, eu já vou falar da importância do esporte para a vida, para a saúde, para as crianças, para toda essa comunidade, que é um momento de encontro, de lazer. Se eu estou indo e posso ser chamado a falar, por exemplo, e às vezes acontece, às vezes eu estou seja os extremos, pode ser até num funeral. Quantas vezes eu tive e fui convidado a dar uma palavra em um funeral? Quando eu chego, eu já procuro saber basicamente sobre a família, eu procuro conversar com alguns amigos daquela pessoa que faleceu, eu procuro saber se ele era ativo na comunidade ou se não era,
né? E algumas informações. Para quê? Se ele continua, se ele tem a esposa ou o esposo estão vivos, se tem filhos, né? Qual que era o envolvimento daquela pessoa, a importância daquela pessoa naquele contexto. Ou seja, nós temos que nos preparar. Se eu vou numa festa de igreja, se eu vou em qualquer lugar, se eu vou numa reunião numa empresa, e eu posso vir a encontrar com o dono daquela empresa, se eu vou fazer uma visita naquela empresa, eu já tenho que saber qual é a empresa, eu já tenho que saber o que ramo que ela atua, eu já tenho que saber mais ou menos qual é o porte, se é uma pequena, média ou grande empresa. Eu já procuro pesquisar hoje na internet o nome do proprietário ou do presidente daquela empresa, né? Já procuro estudar um pouco mais. Para quê? Para mim chegar munido. Porque o bem falar, ele vem dessa